Oi, pessoal. Então, como é que tá sendo a manhã de vocês? Muito frio em Jogaíba. A gente tinha um frio gigantesco aqui em Curitiba. E nesse momento, realmente seria bom se o congresso fosse presencial, que eu estaria em Goiás. Gatinha tá aqui, passando frio. Estaria em Goiás, seria bem bacana poder fugir um pouquinho desse frio. Bem, nós falamos sobre alimentação, inclusive quando nós estamos no inverno, você deve lembrar que a nossa alimentação modifica. Nós comemos alimentos mais calóricos, então até existe aquela contradição, né? Nós utilizamos, por exemplo, no Natal, alimentos do inverno norte-americano, então questão peru e coisa rabanada, coisas que são extremamente calóricas e que não fazem parte da nossa realidade brasileira. Nós deveríamos comer esses produtos muito mais agora no inverno do que no verão. Bem, então vamos fazer agora algum exercício ainda sobre essa parte do digestório na página 57. Então nós temos um quadro que é bem interessante porque ele faz todo um resumo. Então eu tenho que pensar assim, carboidrato, os açúcares. Lembrando de tudo que nós vimos, onde será que eu vou fazer a digestão? Então vamos dar uma pensadinha. Vocês precisam fazer uma flecha indicando onde começa e onde termina a digestão do carboidrato. Tentem fazer essa flecha. Vou deixar. Não vou nem marcar, eu vou ficar aqui com vocês enquanto vocês vão tentando colocar essa flecha. Estou marcando aqui no relógio, né, mas mentalmente mesmo. Garanto que todos colocaram. Então, o que vocês colocaram? Garanto que foi isso. Porque lembra, ele começa lá na boca, tem uma certa continuidade no nosso intestino delgado. Praticamente nada no estômago, mas o intestino delgado sim. Intestino grosso não tem esse processo de digestão. Então vejam lá, na boca, a amilase salivar está iniciando a digestão do amido. Carboidrato são açúcares, e esses açúcares podem se polimerizar formando um amido. Então, por exemplo, eu peguei um pão, mordi o pão. Na hora que eu mordo esse pão, a amilase salivar vai começar a digerir o amido do pão na minha boca. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho pão junto com um hambúrguer, pode ser um hambúrguer de feijão, por exemplo, que eu adoro hambúrguer de feijão, e tomate. Então, pão, hambúrguer de feijão e tomate. O pão eu mordi, a amilase salivar está iniciando a digestão do amido na minha boca. E no estômago? Lembra que a gente falou daquela questão do pH? Então, será que no estômago vai ter digestão? Pena que eu não posso ouvir vocês, mas eu tenho certeza que falaram que não. Mas vocês devem lembrar que ela começou na boca, que eu tenho um pH mais ou menos 7, e continua no intestino, porque eu vou ter um pH mais ou menos 8. Então, ali eu tenho amilase, só que agora não a amilase salivar, mas a amilase pancreática, que vai atuar sobre aquele amido que não foi digerido na boca. Então, a gente tem lá maltase, sacarase, lactase, que também vão atuando, quebrando esses pedaços de açúcares em açúcares menores ainda, como glicose, frutose e galactose, para que eu possa então fazer a absorção. Onde que eu vou absorver? Será que vai ser aqui no intestino delgado ou será que vai ser no intestino grosso? O que vocês estão pensando? O que vocês colocaram aí no de vocês? É claro que é no intestino delgado, porque lembra que o grosso, basicamente, ele faz o quê? A absorção de água. Então, eu vou deixar aqui para vocês um minutinho, para que caso alguém não tenha conseguido copiar tudo, para que vocês possam terminar de copiar. Então, vamos continuar. Então, lembra, nós pegamos um hambúrguer de feijão, tá? O meu de feijão, se vocês forem de carne, beleza, mas o meu hambúrguer de feijão, coloquei, tá no pão e tem fatias de tomate. Então, vamos pensar em fibra. Hum, Lembra que fibra é formada por uma grande quantidade de celulose. Será que nosso corpo consegue digerir celulose? Nós já falamos sobre isso, não nessa aula de agora, mas nós falamos no passado. Então, qual é o caminho que a fibra vai passar? Será que eu vou digerir? Será que ela passa direto?
acertou quem colocou que ela passa direto. Nós não conseguimos digerir fibra. Bem, se eu não digiro fibra, eu vou digerir fibra na boca? É claro que não. No estômago? Também não. No intestino delgado? Também não. No intestino grosso, como ela não é absorvida, o que, que acontece? Ela vai ajudar a formar o bolo fecal. Vai ajudar a formar as fezes para que elas sejam eliminadas. Então, a importância da fibra é justamente para alimentar bactérias que estão no nosso intestino e também para facilitar a passagem do alimento. Mas eu não consigo digerir fibra. Alguns animais, como por exemplo o boi, boi, vaca, ele faz uma relação simbiótica com alguns outros micro-organismos que digerem. Cupim também faz isso. Então, são poucos animais que conseguem digerir efetivamente fibra. Se nós pudéssemos digerir fibra, nós teríamos enzimas específicas e transformaríamos as fibras em açúcar. Bem, hambúrguer tem gordura. Se ele tem gordura, onde eu vou fazer essa digestão? E vai da onde até onde? Então, o que vocês colocaram? Vamos pensar um pouquinho. Qual o caminho que ele vai fazer? Lembra que esse caminho é um caminho relacionado com a digestão. Então, novamente, até o intestino delgado. Vou ter digestão de gordura na minha boca? Lembra, a gente falou de enzima na boca, mas nós não falamos de enzima para lipídio. Exato. Então, não tem. Estômago. Opa, nós falamos de enzimas que atuam em pH ácido no estômago. O que vocês lembram disso? O que eu vou ter aqui? Muito bem. Eu não tenho também digestão. A digestão de lipídio vai acontecer basicamente no intestino. Então, principalmente em relação da lipase pancreática, e os lipídios vão se transformar em ácidos graxos e glicerol. Alguns autores até colocam que no estômago poderiam haver digestão de alguns lipídios, mas o que nós consideramos como mais correto é realmente o intestino. Bem, se houve a digestão no intestino delgado, nós não temos digestão no intestino grosso. Deixa só um pouquinho para que vocês possam copiar e já continuamos. Então vamos voltar lá para o nosso hambúrguer, lembra? Eu tenho pão, tenho hambúrguer de feijão e tenho tomate. Então, meu tomate tinha fibras, meu hambúrguer tem lipídio e meu hambúrguer também tem proteína. Qual é o caminho da proteína? Vamos pensar. Vou deixar aqui para que vocês coloquem a flechinha. Boca, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Qual o caminho que vocês colocaram? Exatamente, o mesmo caminho. Boca, estômago, intestino delgado. Vou ter digestão na boca? Mesma história. Tenho enzima, mas a enzima não faz digestão de proteína. Estômago. Opa, lembra de pepsina? Será? Exatamente, eu tenho aqui a pepsina que vai iniciar a digestão das proteínas, transformando em polipeptídeo. Bem, veja lá, está começando. Se está começando, o que vai acontecer no intestino delgado? Exato. A tripsina e a quimiotripsina vão continuar com esse processo e as peptidases vão fragmentar ainda menor, transformando em aminoácidos. Então, vou chegar no intestino delgado, vai continuar o processo de digestão e o processo de absorção. Se a absorção é aqui, então não vai ocorrer no intestino grosso. Ácido nucleico. O que é esse ácido nucleico? Lembra? DNA, RNA. Você quebra a proteína e você vai quebrando até chegar em polipeptídeos e depois do polipeptídeo você chega em ácidos nucleicos. Boca, com certeza. Estômago, intestino, sim. Só não vai para o intestino grosso, como anteriormente. E agora, a digestão ocorre na boca? Exato. Estômago, intestino delgado. Esperando um pouquinho, o que vocês estão colocando?
Exato. Nós temos ali nucleases que vão fazer essa quebra. Então, não ocorre no intestino grosso. Se eu estou pensando no meu hambúrguer, eu tenho pão, eu tenho o meu hambúrguer de feijão e tenho minha fatia de tomate. Eu vou ter, é claro, sais minerais. Sal, por exemplo, vou ter potássio, vou ter sódio, que vão estar presentes tanto no hambúrguer quanto no tomate, até mesmo no pão. Então, qual o caminho dele? Muito bem. Aí veja que até errei na hora que eu coloquei ali. A boca já sumiu ali. Então, nós sabemos que não vai ter digestão na boca. Estômago? Também não. Ué. Então, será que vai para o intestino delgado? Só pode ser, né? Exato. Só que vejam, ele é absorvido, não digerido. Então, elementos como sódio, potássio, eu não vou digerir. São elementos químicos que já estão prontos, então eu simplesmente vou absorver. Veja que parte dele, estão vendo aqui, é absorvido no intestino grosso. Então, a maior parte no intestino delgado, mas uma parte também no intestino grosso. Opa, bem, o meu é de feijão, meu hambúrguer, então tem um monte de vitamina. E além, claro, um de carne também tem vitamina. Não vamos falar tão mal da carne assim. É, o tomate também tem vitamina. Qual é o caminho dessa vitamina? Boca, estômago, intestino. Exatamente, vai por tudo. Agora, a vitamina, lembra que nós já estudamos que são micronutrientes. Será que eu preciso então digerir esses micronutrientes? Boca, estômago, intestino delgado. Opa, veja lá, elas podem ser emulsificadas, mas não são digeridas. Então, algumas vão passar por esse processo e outras vão ser simplesmente absorvidas. Ela começa a absorção aqui no intestino delgado e termina no intestino grosso. Veja, novamente, sem um processo de digestão. Água. Todo alimento tem água na sua composição. Lembra que você pega lá o tomate, por exemplo, tem uma quantidade grande, o pão tem uma quantidade menor, mas sempre vai ter água. Essa água vai da onde para onde? Bem, se você lembrar que a água é absorvida no intestino, exato, no intestino grosso, eu sei que a água vai passar por todos eles. Boca, não, eu não estou digerindo, não tenho enzimas para a água. Quando chega no estômago, veja que coisa interessante, ele já começa a absorver. Por isso, quando eu tomo água, é até mais rápido esse processo de absorção, porque ele não precisa chegar no intestino grosso, ele já começa a ser absorvido pelo próprio estômago. Continua no delgado e termina no grosso, aonde a maior parte da água é absorvida. Então, a água é uma substância facilmente absorvida pelo nosso corpo. Por isso, eu tenho que evitar, por exemplo, o refrigerante, porque o refrigerante, devido à presença de açúcares e sais também, vai fazer com que a concentração dos dois meios fique diferente, dificultando a absorção dessa água. Nós vamos passar agora para um outro sistema, o sistema respiratório. Legal, pessoal? Nosso corpo, ele é perfeito. Tudo no nosso corpo funciona para que nós consigamos viver. Então, todo o nosso corpo, ele precisa estar relacionado um com o outro. Então, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema circulatório, tudo se interrelaciona. É uma coisa muito legal a gente conhecer o nosso sistema, nosso corpo como um todo, todos os sistemas. Quando a gente fala de sistema respiratório, hoje está sendo muito comentado, principalmente pelo Covid, que é uma doença do sistema respiratório. Então, nós vamos, inclusive, na aula de hoje, na última aula, que vai ser a quinta aula da tarde, falar um pouquinho mais sobre o Covid. Então, o sistema respiratório, o que eu vou ter? Eu tenho órgãos que vão realizar a troca gasosa do nosso corpo com o meio ambiente. Então, lembra, aqui em volta eu tenho uma atmosfera rica em oxigênio,
claro, pouco oxigênio, eu tenho muito mais nitrogênio, eu tenho mais de 70% de nitrogênio, pouco mais de 20% de oxigênio, mas ele é rico. Esse meu ar vai passar pelas fossas nasais, vai chegar na faringe e cair na laringe. Passa pela traqueia, pelos brônquios e chega nos pulmões. Dos pulmões, eles vão por pedacinhos menores ainda, até chegar nos alvéolos pulmonares. E quando ele chegar nos alvéolos pulmonares, aí o ar vai passar para o nosso sangue. Então, eu posso ter traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, e esse conjunto está formando para a gente um pulmão. Então, vejam que bacana. Nós temos aqui dois pulmões, veja que o pulmão direito é dividido em 3 partes, enquanto que o pulmão esquerdo é dividido em 2. Isso pela posição do nosso coração. Como o coração está mais do lado esquerdo, o pulmão é levemente menor. Lembra também que nós já falamos que a faringe tanto atua no aparelho respiratório quanto no digestório. Então vamos entender um pouquinho como isso tudo funciona. Então nós temos aqui, olha, as fossas nasais, temos a faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo, alvéolo. O pulmão direito com 3, 2. Em volta dele, nós temos uma estrutura que nós chamamos de pleura. Então, vamos tentar entender melhor como isso tudo funciona. Então, começando pelas nossas vias respiratórias, lá pelas fossas nasais. Então, nós temos aqui nosso nariz, né, as fossas nasais, e é importante respirar pelo nariz e não pela boca. Justamente porque o nariz, como ele tem aqui dentro muco e também tem pelos, isso vai fazer com que o ar ele entre, seja aquecido, umidificado e limpo. Se eu fizer isso pela boca, eu não vou ter todo esse processo. A faringe, então, carrega o ar, lembrando que nós temos aqui a epiglote, que vai impedir a passagem de alimento, fazendo com que, então, ele caia na laringe. Ao cair na laringe, ele vai caminhar para o nosso pulmão. Então, nós já inspiramos, o ar entrou pelas fossas nasais, passou pelos pelos, passou pela região de muco, foi aquecido, foi limpo. Então, esse ar agora vai poder descer. Então, ele passa pela traqueia. Aqui nós temos um tubo formado por cartilagem, né? Porque nós já estudamos o tecido cartilaginoso. Chega nos brônquios e depois vai até os bronquíolos. Então, aqui eu consigo ver bem como é a mucosa dentro do nosso nariz. Então, ele tem esse muco, sabe quando a gente está com gripe e parece que o nariz fica escorrendo, aquela coisa nojenta? Tá, é nojento mesmo, né? Mas quando não está naquele excesso, a função é justamente essa, fazer com que o ar fique limpo. Então, nós temos aqui, olha, cílios dentro do nariz, além dos pelos, que ajudam a limpar o ar que está entrando. Então, olha lá, ele filtra, aquece, umidifica. Pessoal, tem que arrumar esse slide. Acabei de ver que tem erro de digitação, porque esse slide é meio antigo. Lembra, eu comprei esses slides porque eles são bem bacanas, mas eu não. Agora que eu vi que precisa de uma atualização ali. Depois eu faço isso. Então, a faringe, lembra que é esse órgão que vai levar o ar. Quer dizer, ele só comunica uma parte com a outra. E como a gente já falou, ele funciona tanto para o digestório quanto para o respiratório. Agora, a laringe, sim, ela vai funcionar para o respiratório. Então, ele é todo cartilaginoso, é flexível, a gente até comentou com isso, que se isso aqui não fosse flexível, ia acabar quebrando. E aqui nós temos as cordas vocais. Hoje, o nome corda vocal é pouco usado, nós preferimos falar o nome prega vocal. Essas pregas, elas vibram quando o ar passa, fazendo com que o ar, ao passar, gere som. Então, vejam aqui a traqueia. Veja que ela está toda
é formada por anéis, né? E que esses anéis são todos feitos de cartilagem. E aqui nós temos, então, os brônquios. Lembra, o brônquio ele vai se ramificar para uma árvore ainda menor, formando o bronquíolo. Nós costumamos, inclusive, falar em árvore brônquica, porque se você olhar aqui, você vai ver que o formato é mais ou menos de uma árvore. Então, aqui a gente consegue ver perfeitamente isso. A gente consegue chamar isso, então, de árvore brônquica. Esses bronquíolos, eles vão ficando menores, formando os alvéolos. E é exatamente nesse alvéolo onde vai ocorrer um processo chamado hematose. O que é hematose? O gás carbônico que está dentro vai sair para fora do corpo e o oxigênio vai passar para o nosso sangue. Então, os alvéolos é onde exatamente ocorre a troca gasosa para que o sangue fique oxigenado e o gás carbônico que está no sangue saia. Então, isso vai acontecer, olha lá, o bronquíolo e depois os alvéolos. Então, aqui é que ocorre a troca gasosa. Então, como é que ocorre essa troca gasosa? Então, veja aqui, olha. Quando nós inspiramos, o ar que entra, ele está rico em oxigênio. Então, eu tenho mais oxigênio no meu pulmão do que no meu sangue. Então, ele vai de onde tem mais para onde ele tem menos. O contrário também acontece, tem mais gás carbônico no sangue do que no pulmão. Então, ele vai de onde tem mais para onde tem menos, realizando esse processo de hematose. Então, veja, o sangue entrou como sangue venoso e saiu como sangue arterial. O atmosférico entra no nosso sistema respiratório através das fossas nasais ou boca. Chega à faringe, depois à laringe e traqueia, e então segue para os brônquios, que penetram no pulmão através do hilo. Os brônquios ramificam-se várias vezes, originando os bronquíolos, que penetram no lobo pulmonar e ramificam-se formando os bronquíolos terminais, que originam os bronquíolos respiratórios que terminam nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são estruturas em formato de pequenos sacos que deixam o pulmão com uma aparência esponjosa. Eles são envolvidos por grande quantidade de capilares sanguíneos, que são vasos minúsculos. A hematose ocorre nesse encontro entre o alvéolo e o capilar. A hematose é a troca de gases e acontece quando o sangue venoso que vem do coração, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, chega aos capilares sanguíneos e encontra a fina camada epitelial do alvéolo pulmonar. Então ocorre a difusão do gás carbônico que está no capilar para o interior do alvéolo, passando por essa membrana. Essa passagem é por difusão. Do outro lado, o oxigênio proveniente da respiração pulmonar chega aos alvéolos pulmonares e, pelo mesmo mecanismo de difusão, atravessa a membrana e entra na corrente sanguínea dos capilares. O oxigênio que passa para o sangue entra nas hemácias e liga-se à hemoglobina, proteína que, entre outras funções, está relacionada com a cor vermelha do sangue. Ao se ligar à hemoglobina, forma-se a oxohemoglobina, que garante o transporte do oxigênio para as células. O sangue agora oxigenado torna-se sangue arterial e segue em direção ao coração, onde será bombeado para o corpo levando oxigênio a cada célula. Veja no próximo vídeo como essa difusão ocorre, a importância da pressão parcial dos gases e os gases envolvidos na respiração, o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. Então, vocês viram que bacana todo esse processo de hematose. Então, quando eu olho o pulmão, para que a gente chegue até essa hematose, eu tenho ali nosso pulmão direito, tenho o pulmão esquerdo, lembra o pulmão direito com 3 partes, o esquerdo com 2 partes, e por dentro eu vejo lá os brônquios, vejo os bronquíolos, formando essa árvore brônquica, terminando nos alvéolos, onde ocorreu o processo de hematose. Então, o pulmão, ele está aqui, olha, na caixa torácica. Então, nós temos aqui na frente esse osso que eu chamo de externo, tem as costelas, e aqui embaixo um músculo super importante chamado diafragma. É justamente, principalmente o movimento desse músculo, o diafragma, que vai fazer com que nós possamos respirar. Então, o primeiro movimento respiratório que eu tenho é a inspiração, ou seja, o ar entrando. Para que eu inspire,
o que vai acontecer? Esse diafragma, ele vai descer, eu vou ter a expansão da minha caixa torácica, a pressão interna vai ficar menor do que a pressão externa, e o ar, então, vai do local onde ele tem maior pressão para onde ele tem menor pressão. Na expiração, ocorre o contrário. Sobe o nosso diafragma, o diafragma, então, vai fazer, juntamente com a caixa torácica, vai fazer com que a pressão aqui dentro fique maior, consequentemente a pressão externa é menor, e esse ar, então, é colocado para fora. Então, aqui a gente consegue ver o diafragma durante o momento de inspiração e o diafragma durante o momento de expiração. Então, quando nós fazemos esse processo, a gente fala que está respirando, mas na verdade nós estamos fazendo uma ventilação pulmonar. O mais correto é dizer que a respiração ocorre a nível celular, quando o açúcar é quebrado, liberando água e liberando energia. Então, olha que bacana. A gente consegue ver bem claramente aqui os movimentos desses músculos, movimentos do diafragma, os movimentos intercostais, e com isso o movimento dos nossos pulmões. Então, nós já sabemos o que é inspirar e expirar. Então, esse ar que nós inspiramos, ele é rico em oxigênio, enquanto que o ar que nós liberamos é rico em dióxido de carbono. Então, aqui, olha, bem aquela imagem que nós vimos anteriormente, nosso coração. Número 2, pulmão direito, dividido em 3 partes. Então, nós temos o número 3, o pulmão esquerdo, dividido em 2 partes. Número 4, o que será o número 4? Exatamente, a traqueia. Lembra? Aquele tubo formado por cartilagem. Número 5, o tórax. Então, a parede torácica, onde estão nossos ossos e músculos, inclusive as costelas. Número 7, o que será o número 7? Está envolvendo o pulmão. Então, lembra quem que envolve o pulmão? A pleura. Número 8, o que parece o número 8, olha lá, o pericárdio. Nós não falamos dele ainda, mas peri significa em volta, cardio, coração. É o que envolve o coração. Então, o número 9, nós já sabemos que é aquele músculo super importante que serve para o movimento que é do nosso pulmão, de inspiração e expiração, que é chamado diafragma. Bem, vamos fazer um pequeno resumo de tudo isso que nós vimos até agora? Então, vamos lá? Já voltamos para finalizar aqui. Sistema respiratório humano. Os seres humanos têm um sistema respiratório bem desenvolvido que consiste de narinas externas. A cavidade nasal abre para a parte posterior da faringe. A parte mais alta da cavidade faríngea é chamada nasofaringe. Atrás da cavidade bucal e da laringe estão localizadas a orofaringe,
e laringofaringe. A laringe é uma estrutura triangular constituída principalmente de cartilagens, músculos e ligamentos. É um órgão curto que conecta a faringe à traqueia. A epiglote é uma espécie de porta para o pulmão, garantindo que apenas o ar ou substâncias gasosas entrem e saiam dele. Já, substâncias líquidas e sólidas não entram no pulmão, pois a epiglote fecha-se, permitindo a passagem somente ao esôfago. A traqueia é uma estrutura tubular de aproximadamente 12 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. O tubo traqueal é suportado por um anel de cartilagem no formato de um C incompleto. Em intervalos regulares, para prevenir o colapso do túbulo. Estende-se até o meio da cavidade torácica, onde se divide em brônquio primário direito e brônquio primário esquerdo, que entram nos pulmões. Em cada pulmão, o brônquio se divide e redivide para formar o brônquio secundário, brônquio terciário e bronquíolos. Que por sua vez se subdividem em muitos dutos alveolares, que levam aos alvéolos ou sacos aéreos. Existem cerca de 300 milhões de alvéolos nos 2 pulmões. Uma membrana pleural de camada dupla cerca os pulmões para sua proteção. A camada externa da pleura permanece ligada à parede da cavidade torácica. O espaço entre as duas membranas pleurais é chamado cavidade pleural e contém fluidos secretados pela sua parede que reduzem o atrito e facilitam o movimento dos pulmões. Bem, vamos aproveitar esse momento para relembrar um pouquinho da respiração celular. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo que nós já vimos anteriormente sobre a respiração celular, onde nós complementamos esse conteúdo de respiração, fechando com essa parte da respiração celular. Como você transforma aquela mordida em um alimento num composto que a célula reconhece e usa como energia? O primeiro passo é alterar o alimento nos seus componentes químicos e então absorver esses compostos para dentro das suas células. Esse processo é chamado digestão. Uma vez dentro das suas células, o processo de tornar aquele alimento em energia útil começa pela respiração celular. O processo de digestão resulta em carboidratos e outras moléculas sendo removidos dos alimentos consumidos e transportados pela corrente sanguínea. Dali, os nutrientes, como o carboidrato e glicose, sairá do sangue pelas paredes dos capilares e entra nos tecidos. Uma vez dentro da célula, a respiração celular irá oxidar completamente a molécula de glicose, liberando elétrons de alta energia. O objetivo geral é produzir ATP, uma forma de estocagem de energia para a maioria das células.
A respiração celular é um processo de 4 etapas que começa com a glicólise. Glicólise literalmente significa partir açúcares e é o primeiro passo da respiração celular. Ocorre no citoplasma das células. A glicólise consiste em 2 fases distintas. Uma fase de investimento energético e uma fase de colheita energética. Na fase de investimento, 2 moléculas de ATP transferem energia para a molécula de glicose, formando um composto de 6 carbonos ligado a 2 grupos fosfatos, ou bifosfatado. Essa molécula se parte em 2 e a fase de colheita energética começa aí. Durante essa fase, as 2 moléculas de 3 carbonos são convertidas em piruvato e ATP. A glicólise é uma reação de 10 passos que envolve a atividade de múltiplas enzimas. Nesse processo, um total de 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas carreadoras de elétrons de alta energia, o NADH, são formadas. Quando o oxigênio está presente, as moléculas de piruvato e NADH entram na mitocôndria e o próximo passo da respiração celular começa. A próxima etapa da respiração celular envolve o movimento do piruvato para dentro da mitocôndria, onde ele será oxidado. Cada molécula de piruvato é convertida em um composto chamado acetil-CoA. No processo de oxidação do piruvato, elétrons são transferidos para o NAD+, produzindo NADH, e um carbono é perdido, formando o dióxido de carbono. O próximo passo é chamado ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs. Aqui, o acetil-CoA se ligará a um composto iniciador chamado oxaloacetato. E através de uma série de reações enzimáticas do tipo redox, todos os carbonos, hidrogênios e oxigênios do piruvato acabarão como dióxido de carbono e água. Essa via metabólica é chamada de ciclo porque o oxalacetato é o iniciador e é regenerado ao final do processo. Para cada molécula de glicose que entra na glicólise, o ciclo roda 2 vezes, uma para cada piruvato que entra na mitocôndria. Durante a oxidação do piruvato e o ciclo do ácido cítrico, um total de 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATPs e 6 CO2 para cada molécula de glicose é formado. Para compreender como a maior parte da energia é produzida pela respiração aeróbica, nós precisamos seguir o caminho do NADH e FADH2 até o próximo estágio, a cadeia de transporte de elétrons. A cadeia de transporte de elétrons consiste em uma série de carreadores ligados à membrana da mitocôndria que passam elétrons uns para os outros. À medida que os elétrons são transferidos entre as proteínas de membrana, a mitocôndria é capaz de capturar a energia e usá-la para produzir moléculas de ATP. As proteínas da cadeia bombeiam íons de hidrogênio pela membrana. Quando os íons de hidrogênio fluem de volta pela membrana através de um complexo ATP sintase, o ATP é sintetizado pela enzima ATP sintase. O oxigênio age como um aceptor final de elétrons. Aceitando elétrons, o oxigênio é reduzido para formar água,
como um subproduto da cadeia de transporte de elétrons. Todos os carreadores de elétrons de alta energia dos estágios anteriores da respiração celular levam seus elétrons para essa cadeia. Aqui é onde a maior parte do ATP é produzido na respiração celular, um total de aproximadamente 32 a 36 moléculas de ATP. Resumindo, nós vimos como os 4 estágios da respiração celular são responsáveis por converter a energia encontrada na molécula de glicose em ATP, a bateria energética da célula. Em média, 36 moléculas de ATP são produzidas por molécula de glicose que entra na célula. No processo de produção de ATP, o oxigênio é levado pela corrente sanguínea para ser o aceptor final de elétrons na cadeia de transporte de elétrons. E o dióxido de carbono, que é produzido como um subproduto, é liberado. O objetivo da respiração celular é transferir a energia dos alimentos que nós comemos diariamente para o ATP, o qual nossos corpos podem usar. Esse processo começa lanchando ou fazendo uma refeição e termina com a captura da energia por uma completa quebra nos nutrientes em energia e dióxido de carbono. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro o conteúdo para vocês. Qualquer dúvida, como eu já disse, semana que vem nós conversamos sobre isso. Então, agora um bom almoço para vocês, um bom descanso e nós voltamos à tarde na nossa quinta aula, nesse mesmo esquema. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.